Vamos então retomar o estudo do nosso livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. O item número 54 será o início do nosso trabalho de hoje. Nós estamos falando, temos falado aqui nos nossos estudos anteriores a respeito da forma como a doutrina espírita não apenas se desenvolveu pelas pesquisas, pelo trabalho que foram realizados, mas também pela forma como ela se difundiu, que é o mais importante, a centralização das informações lá na sociedade, através da mediação de Kardec, as informações que chegavam, as informações que eram divulgadas, e aí vimos o grande crescimento dela também, principalmente, o mais importante de tudo, a centralização das informações numa obra fundamental, que foi exatamente ali o Livro dos Espíritos. Um livro que foi elaborado a partir da convergência de todas as ideias que eram apresentadas em várias partes do mundo. Esse é o ponto fundamental da doutrina. Vários centros espíritas, vários grupos espíritas. É mais fácil nós chamarmos de grupos espíritas do que centros, porque a esmagadora maioria daquela época não era ainda instituída como um centro. Então, os grupos espíritas enviando relatos de suas experiências, se modificando, se desenvolvendo a partir das instruções e orientações que recebiam para fazer esse trabalho. E tudo isso começou então com o Livro dos Espíritos. Na sua primeira versão, nós lembramos que foi em 1857, e depois uma segunda versão que veio com uma quantidade dobrada de questões apresentadas, não apenas por Kardec, mas por outros colaboradores também. Então nós vamos entrar aqui no item número 54, dando continuidade nesse mesmo raciocínio. Bom dia, pessoal que chegou. Então diz aqui para nós Kardec: não existe nenhuma ciência que tenha saído inteiramente pronta do cérebro do homem, de um homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, se apoiando em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Aqui só uma observação, eu sempre que me deparo com esse tipo de ideia, é sempre importante lembrar que aquela expressão bastante utilizada, que na natureza nada se cria, tudo se copia, ou se nada se cria, tudo se transforma também. E aí então nós vemos os equipamentos que nós temos hoje, eles não foram simplesmente criados do nada. Eles começaram a partir inicialmente de uma observação ou de uma necessidade. Então nós vemos, por exemplo, os celulares que nós temos hoje, os equipamentos de comunicação espontânea, os próprios computadores surgiram inicialmente daquelas comunicações feitas por carta, feitas por fumaça. Depois nós tivemos a tecnologia chegando através dos telégrafos, a partir do momento em que a eletricidade foi controlada, porque a eletricidade não foi descoberta, então ela foi simplesmente controlada, conseguiu ser direcionada para a finalidade que o homem desejava. Então veio o telégrafo, depois veio o telefone, depois começaram a vir as transmissões radiofônicas, e aí tivemos televisão e tudo mais. Então nós percebemos que as ideias foram se sucedendo a partir de um ponto inicial. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os aviões. Hoje nós temos a capacidade de enviar equipamentos para o espaço a partir daquele sonho inicial, de observar, por exemplo, as aves, depois observar os equipamentos utilizando ar quente. Bartolomeu de Gusmão, nós lembramos disso naquela época do passado, nós lembramos de Leonardo da Vinci com seus projetos. Depois tivemos ali no início do século XX os irmãos Wright, depois nós tivemos Santos Dumont, e aí então as ideias foram se sucedendo. Então o indivíduo vê, observa, complementa com o seu conhecimento, com suas ideias, e aí então tudo vai se desenvolvendo. Então é a partir dessa ideia que Kardec coloca para nós a respeito da ciência. Então ele diz assim de novo: todas as ciências, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, se apoiando em observações precedentes.
Então aquele que no passado teve uma ideia, o do presente vai olhar para o passado, vai ter uma ideia, o do futuro vai olhar para cá, e assim sucessivamente. Então, se apoiando em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo. Essa é a razão por que seu ensino é gradativo. Isso é importante para nós, termos essa ideia bem solidificada na nossa mente, lembrando sempre que nós não temos o conhecimento absoluto daquilo que o mundo espiritual apresenta. Aliás, seria uma tremenda ingenuidade acreditar que isso seria possível, porque nós conhecemos o espiritismo, uma pequena fração do que acontece no mundo espiritual a partir daquilo que o mundo espiritual apresenta para nós, que certamente é muito pouco comparado com aquela realidade. Então, estamos sempre estudando. Então, muitas vezes, nessa pretensão que nós temos, principalmente para nós, que somos espíritas, né, não importa aquilo que acontece em outras escolas religiosas, que também passam pelo mesmo problema. Muitas vezes uma pessoa pega, por exemplo, um livro que considera sagrado, como o caso da Bíblia, dizendo que conhece a palavra de Deus. E que Deus não tem mais nada para dizer a não ser aquilo que está escrito naquele pequeno livro. De todos os mistérios do universo, de toda a história da humanidade, de toda a história do nosso planeta, de tudo aquilo que vai acontecer ainda, se encontra contido naquele pequeno livro. Para nós é a mesma coisa. Nós olhamos os 5 livros de Kardec, olhamos ali os demais livros, né? Aqueles 5 principais, depois os demais livros, e outros livros que foram chegando, nós pegamos então a nossa biblioteca e dizemos assim: aqui se encontra todos os mistérios do universo e eu não preciso aprender mais nada porque eu li todos os livros. Nós pensamos assim isso com naturalidade, né? Pensamos assim, acaba sendo um absurdo pensar isso. Só que quando nós, que somos estudantes, estamos em contato, frequentamos centros espíritas, somos trabalhadores, somos estudantes, nós temos a pretensão de que aquilo que a gente está vendo na nossa frente já é o suficiente para esclarecer tudo aquilo que acontece no mundo. Ou até mais, daquilo que acontece no universo. Nós vemos muito, né, pessoas que dizem assim: eu conheço Kardec de ponta a ponta. Ótimo. Kardec conseguiu fazer um trabalho durante 14 anos. 12 anos trabalhando diretamente com o desenvolvimento da doutrina espírita a partir da publicação do Livro dos Espíritos, e 2 anos antes, quando ele ficava fazendo observações. Então nós podemos dizer que Kardec começou o trabalho em contato com a doutrina espírita a partir de 1855. Ele desencarnou em 1869. São 14 anos. Em 14 anos, uma pessoa consegue desvendar todos os mistérios do universo? Não consegue nem em 14 existências, quanto mais em 14 anos. Então muitas vezes nós damos aquela carteirada, né? Eu estudei Kardec durante 30 anos, então eu sei de tudo. Nenhum livro que será publicado, nenhum livro que for publicado, vai mudar aquilo que eu conheço. Aí nós vemos assim simplesmente, né, uma alienação, ou uma fixação em cima de uma ideia, sem se dar conta que o próprio codificador lançou essa proposta dizendo que a doutrina espírita é gradativa. A doutrina espírita é evolutiva, mas aqueles que estudam o codificador acham que não precisam evoluir. Então tenhamos sempre em mente essa ideia de que nós precisamos sempre crescer. A Rô colocou para nós, né, ontem eu estava assistindo a uma palestra do Dr. Zalmino sobre isso, né, pretensão infantil, e é mesmo, é porque eu sempre falo para vocês, Rô, né, bom dia, Ligeirinho, sempre falo para vocês que estudar alguma coisa que a gente gosta é algo apaixonante, né, e então não importa se nós somos espíritas, se o outro é evangélico, se o outro é católico, se o outro é judeu. Quando você estuda aquilo que você gosta, se você é ateu, não importa também, se você estuda aquilo que você gosta, você tem paixão por aquilo. Só que nós lembramos sempre, como toda boa paixão, ela cega. Basta ver nos nossos relacionamentos. 30 anos depois de um casamento, ela diz assim: eu casei com aquele traste, mas casou apaixonada.
Então, quer dizer, a paixão ela empolga, a paixão ela impulsiona e a paixão cega. Então nós precisamos aproveitar essa paixão como uma mola propulsora para nos estimular no desenvolvimento dos nossos estudos, mas racionalmente perceber a forma como nós estamos conduzindo esses nossos estudos. Né? Ele falou que sobre os espíritas que não leem, não estudam, né? Mas de um modo geral, é importante a gente lembrar o seguinte: quando você está numa universidade, você estuda horas todos os dias durante anos. Na doutrina espírita, você estuda 1 hora por semana. E você acha que é o máximo. Ah, porque eu estou no meio livro dos espíritos, eu fiz o primeiro ano de estudos. 1 ano tem 52 semanas. Supondo que você não faltou nem um dia e que todas as semanas teve estudo, você estudou 52 horas. Foram 52 horas. Durante 1 ano. Então alguém que acha que estudou, não estudou absolutamente nada. Nós estamos estudando aqui durante já mais de 10 anos, estudando 1h30 por dia, somando a semana nós temos 3, 6, 7 horas e meia por semana nós estudamos aqui. Imagina isso durante 10 anos, que é o tempo que eu tenho feito estudo aqui com vocês. Aí eu poderia dar uma carteirada e falar assim, nossa, mas eu tenho horas de voo. Então eu sei muito, eu sei de tudo, eu sei o suficiente. Nós não sabemos absolutamente nada. Nós temos ali aquele início do nosso entendimento, aquele início do nosso conhecimento muito bem fundamentado. Então, quer dizer, esse tempo de estudo que nós temos nos ajuda a fundamentar bem aquilo que está ao nosso alcance. Mas e aquilo que não chegou ainda? E aquilo que nós não tivemos contato? Os livros que nós estamos estudando são essa meia dúzia de livros que tem aqui à nossa disposição. Mas e os outros milhares de livros que foram publicados que eu não cheguei a ler? Que tem conhecimento ali que muitas vezes podem me trazer grande complemento ou me abrir uma nova perspectiva que eu não tive contato ainda. Né? Muitos se apoiam na prática, como se isso bastasse. Pois é. Pratica muito. Então, quer dizer, não há dúvida de que nós, com essa dedicação que nós temos nos nossos estudos, no nosso trabalho, nós certamente progredimos muito nesse entendimento daquilo que a doutrina pode nos proporcionar. Mas a gente tem que reconhecer que isso é muito pouco. E é isso, esse muito pouco, que vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais. Sempre ler, sempre me atualizar, sempre fazer reflexão, sempre trocar ideia com outras pessoas, sempre buscar novas fontes. Isso acontece com qualquer um. Uma pessoa bem sucedida profissionalmente, ele vai fazer uma universidade, vai fazer cursos de pós-graduação, vai passar anos de estudo, vai investir recursos absurdos. E na doutrina espírita a gente acha que ler um livro em casa é suficiente. Para eu ser um grande cientista, eu preciso ralar e muito para poder chegar nesse grau de conhecimento que eu desejo. Para ser espírita, basta que eu acho desligar a televisão, botar o pé no sofá, ler um livro, para mim já é o suficiente. Manda um cientista fazer isso, colocar o pé no sofá e ficar lendo um livro para ver se ele consegue alcançar alguma coisa diferente, né, do que trabalhar numa biblioteca, num laboratório e tudo mais. Então o conhecimento nunca termina. E até mesmo um cientista, pegarmos por exemplo William Crookes, um grande cientista do final do século XIX, começo do século XX, sem dúvida ele ganhou um grande reconhecimento na época dele. Porque o conhecimento que ele tinha da época dele com o conhecimento atual já era. Ele está simplesmente um século defasado. Ah, mas o fulano ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel para a época dele. Porque a descoberta que ele fez naquela época, hoje as crianças estudam na escola. Então o trabalho que ele fez já era, foi bom para aquela época. Então ele nunca deve parar de se atualizar. O trabalho que Kardec trouxe, não há dúvida nenhuma que tem grande valor. Ele fez isso no século XIX. Nós estamos 150 anos depois. A quantidade de obras que chegaram, a quantidade de médiuns que trabalham, a quantidade de contatos que nós já tivemos com o mundo espiritual, será que isso não deve ser relevado, não deve ser levado em consideração? Nós temos que ficar estagnado no século XIX porque Kardec teve o mérito de fazer o que ele fez? Ele fez, só que como toda ciência, evoluiu. A base que ele deixou, sobre essa base, muita coisa já foi construída. Como acontece com a ciência.
Nós pegamos ali, por exemplo, deixa eu pegar aqui um grande nome, Isaac Newton. Newton falou sobre gravidade, ótimo, grande mérito para ele. Assunto de gravidade é assunto de escola agora. Vamos pegar esse assunto de gravidade, vamos explorar o espaço, vamos conhecer aquilo que acontece sobre o magnetismo. Então a gente vê assim que não se despreza, nós não descartamos o conhecimento anterior, mas nós lembramos que daquele conhecimento anterior nos permite progredir muito mais. E se a doutrina espírita tem um aspecto científico, por que ela se encontra fora desse mesmo sistema que a ciência utiliza? Vamos ver o que Kardec vai falar, porque ele trata exatamente dessa questão. Vamos lá. Bom dia, Brás. Bom dia, Empório. Então, mais uma vez, foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo. Essa é a razão porque seu ensino é gradativo. Eles só abordam as questões à medida que os princípios nos quais eles devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e a opinião bastante amadurecida para assimilá-los. Olha só que interessante isso. Os espíritos só trouxeram aquilo e só disseram para Kardec publicar aquilo que as pessoas poderiam compreender. Não falamos de genialidade intelectual. Nós falamos de questões de entendimento espiritual, de entendimento moral, entendimento psicológico. Não há dúvida que Kardec teve contato com grandes homens da ciência. Mas esses homens estavam preparados para adentrar esse mistério que a ciência tradicional não pode abordar? Então vamos fazer por doses homeopáticas. Lembra das questões que nós tratamos sobre colônias espirituais? A pergunta é, se hoje os espíritos falam tanto sobre isso, por que Kardec falou quase nada naquela época? É porque não existia ou porque não era um assunto a ser tratado naquele momento? Não vou dizer para vocês o que Kardec fez ou deixou de fazer, porque eu não sei o que passa na cabeça dele. Mas não é difícil nós deduzirmos isso. Algo que para nós parece ser tão óbvio, naquela época simplesmente não foi tratado. Dá para a gente deduzir o quê? Não era um assunto para o momento. Vamos primeiro fazer com que as pessoas se entendam como espíritos imortais. O Brás colocou no item da evolução, Kardec lutou muito para que ele se abrisse, Pois é. Era um trabalho assim árduo, um trabalho difícil. E continua. Observa-se que todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias não concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento favorável, o ensino é idêntico na quase universalidade dos centros. Eu me recordo de uma situação publicada na Revista Espírita, e também uma entrevista com o mesmo espírito publicada no livro Céu e Inferno, em que Kardec perguntava sobre a desencarnação daquele indivíduo. Era uma pessoa que morava na Bélgica, se eu não me engano, se comunicava com Kardec, e os espíritos, segundo o que Kardec publicou, anteciparam a desencarnação dele. Então, até então, a gente lembrava de moratória, que muitas vezes alguns espíritos concediam um tempo a mais para que o espírito cumprisse uma tarefa, uma missão, além daquilo que estava programado para ele ficar por aqui, mas antecipação de desencarnação, isso era uma novidade. E Kardec perguntou por que foi feita essa antecipação. Porque aquele indivíduo estava entrando num campo, querendo explorar um campo que ia trazer prejuízos para a doutrina espírita. Eu vou tentar encontrar essa passagem, depois eu passo para vocês. Então dá para a gente ver o quê? Que tudo vem no tempo certo. E se por acaso alguma coisa vem como um obstáculo, como um entrave para o desenvolvimento, essa coisa pode simplesmente ser tirada do caminho. Eu não lembro, Fernando, eu preciso procurar. Tá, eu vou procurar, depois eu passo para vocês, eu publico lá na nossa página. Eu não me recordo. Não sei se era o doutor... Não era o Dr. Demer, porque o Dr. Demer era amigo de Kardec. Eu vou procurar, depois eu falo para vocês. Eu não me recordo assim de cabeça. Tá? Até porque agora eu vou ter que matar a cobra, agora eu tenho que mostrar o pau. Então eu vou, depois, já que eu comentei, eu vou trazer para vocês a informação. Vamos lá, continuando. Entretanto,
entre o avanço do espiritismo e o das ciências, há uma diferença capital. É que estas só atingiram o ponto a que chegaram após longos intervalos de tempo, enquanto que para o espiritismo foram suficientes alguns anos, se não para alcançar o ponto culminante, pelo menos para acumular um volume de observações bastante grande para formar uma doutrina. O que o Kardec coloca é assim, que as ciências normalmente... Bom dia. As ciências normalmente evoluem a partir de um ponto central. Então é um cientista que pesquisa, que investiga, depois ele tem que apresentar o trabalho, tem que convencer as pessoas de que o trabalho dele é verdadeiro, e aí então começa a se propagar, como aconteceu com as religiões tradicionais. No caso da doutrina espírita foi o contrário. Um exemplo que a gente pode ver, tem hoje sistemas de computação chamados de open sources, né? Ou seja, são programas de códigos abertos. O Windows, esse programa que nós utilizamos aqui no nosso computador, ele tem código fechado. Significa que a empresa criou esse programa e fechou para que ninguém pudesse saber o que tem dentro dele. É aquele segredo que ninguém pode mexer. Mas nós temos alguns programas que são criados que são de códigos abertos. Ou seja, alguém que tem conhecimento, ele pode entrar e estudar o código, pode alterar alguma coisa, pode acrescentar para o seu próprio uso. Então são programas que ficam abertos para todas as pessoas. Significa o quê? Que se vários programadores tiverem essa condição de explorar esse código, e todos eles quiserem fazer um trabalho conjunto para desenvolver melhor esse programa, nós teremos, por exemplo, milhares de programadores trabalhando em cima de uma ideia. Enquanto que se nós temos um programa de código fechado, significa que apenas uma empresa vai trabalhar para depois vender esse produto. É o caso que acontece, por exemplo, também com as indústrias farmacêuticas. Se alguém descobre uma medicação, e pega a fórmula e divulga na internet, nós temos ali o mundo todo que tem esse produto à disposição para poder pesquisar, para poder investigar e coisa e tal. Mas ao contrário do que acontece hoje, as indústrias farmacêuticas mantêm as suas fórmulas em absoluto segredo. Segredo industrial. Então significa que demora muito mais para propagar, porque hoje as descobertas rendem dinheiro, rendem riqueza, rendem fama. Então para que eu vou descobrir alguma coisa e nobremente vou oferecer para todo mundo fazer o que quiser? Então eu guardo esse segredo para mim. Por isso que as ciências progrediram, mas como elas sempre tiveram como estímulo a fama e o dinheiro, elas ficaram individualizadas, cada um guardando para si esse segredo. No caso do espiritismo foi o contrário. A doutrina espírita começou a fazer o quê? Propriedade intelectual, quer dizer, guardo para mim, é meu, ninguém pega, ninguém faz nada. Agora na doutrina espírita aconteceu o quê? O mundo todo fazendo a mesma coisa sem ninguém ter propriedade. Embora alguns médiuns dissessem assim, não, isso só eu posso fazer, isso eu não conto para ninguém, não tem problema, outras pessoas vão fazer. As religiões também se propagaram com lentidão durante muito tempo na sua história. Por quê? Porque somente os iniciados, somente os sacerdotes tinham contato com os seus segredos, com os seus mistérios. A doutrina espírita não tem essa hierarquia, não tem essa pretensão. Por isso que em poucos anos ela simplesmente foi conhecida no mundo todo. Não, nem pensa, cara, nem pensa, Brás. Se Kardec tivesse deixado filhos, e filhos com o mesmo gás que ele tinha, imaginemos o que ia acontecer. A forma como a doutrina espírita ia explodir mais ainda. Mas, se ele tivesse filho também, ele teria que ter tempo para os seus filhos, né? E acabar deixando o trabalho de lado. Mas se tivesse tido e trabalhasse no mesmo pique, no mesmo gás, não tenhamos dúvida de que a coisa seria impulsionada de uma forma muito mais intensa do que foi com os trabalhadores e colaboradores que Kardec já tinha. Continuando então, vamos lá. Isso se deve à inumerável multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente
trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Daí resultou daí que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente durante os anos, o foram quase que ao mesmo tempo, em apenas poucos, e que bastou reuni-las para formar um todo, para que formassem um todo. A gente vê que a mesma coisa acontece também com relação às guerras. As grandes descobertas que a ciência teve, principalmente em situações do cotidiano, nós tivemos através das guerras, que forçaram os homens a criarem soluções para os problemas que enfrentaram. Então, os radares, as comunicações, os computadores, são algumas das tecnologias que foram criadas em pouquíssimo tempo, forçadas pelas circunstâncias. A Zaninha colocou: não teria condições de se dedicar à doutrina assim como os demais irmãos, né? Divaldo Chico é um sacerdócio praticamente, né, Zaninha? E sendo um sacerdócio, dedicação exclusiva. E Kardec teve uma parceira ali que ajudou e muito naquilo que ele fazia e deu continuidade, inclusive, publicando, por exemplo, né, com o auxílio de outros colegas, de outros amigos, né, o livro Obras Póstumas. Então, por isso, nós observamos o que a doutrina faz quando tem ali o interesse. Naturalmente, esse interesse foi muito mais dos espíritos do que dos homens. Porque muitas pessoas foram constrangidas pela mediunidade, pelos problemas que passaram, a buscar respostas e tudo mais. Mas se deixasse espontaneamente, ficaria estagnada. Então, os espíritos meio que provocaram os homens a se desenvolverem em torno desse novo conhecimento. E aí, quando depois só faltava alguém para centralizar essa ideia. Aí apareceu Kardec, que começou a estudar, começou a publicar o seu conhecimento, o resultado de suas investigações. As pessoas leram, ouviram falar e começaram a entrar em contato com ele. Aí então ele se tornou aquele centralizador, aquela referência para o desenvolvimento desse trabalho. Quis Deus, diz aqui o texto para nós, que assim fosse. Primeiro, para que o edifício chegasse mais rapidamente ao topo. Segundo, para que pudesse, através da comparação, ter um controle, por assim dizer, imediato e permanente da universalidade do ensino. Cada parte tendo valor e autoridade apenas pela sua relação com o conjunto, todas devendo se harmonizar, achar o seu lugar no arranjo geral e chegar cada uma em seu tempo. Então isso é importante Kardec colocar para nós. Não confiando a apenas um espírito cuidado de promulgar a doutrina, Deus quis, além disso, que tanto mais o pequenino quanto o maior, entre os espíritos como os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. Vocês se lembram quando eu comentei com vocês sobre a forma como o cristianismo se desenvolveu? A Igreja Católica, por exemplo, na sua formação, só fazendo uma recapitulação daquilo que eu tinha falado com vocês, né? Bom dia, bom dia. Daquilo que eu tinha falado com vocês, nós tínhamos, como a gente lembra, nas cartas de Paulo, ali no Novo Testamento, né, ele enviava cartas aos coríntios, na cidade de Corinto, na Grécia, cartas aos tessalonicenses, cartas aos romanos, cartas aos hebreus, cartas para esse, cartas para aquele. Significa que nós tínhamos ali várias comunidades interpretando, estudando as informações que eram divulgadas a partir dos ensinamentos de Jesus. Significava que elas estudavam a mesma coisa com o mesmo ponto de vista? Não porque, como nós vimos aqui, como Kardec colocava, os próprios grupos espíritas que estavam se desenvolvendo sofriam a influência da cultura, da sociedade, do conhecimento. Então nós pegávamos desde aqueles que eram da Ásia, da Europa, da África, grupos que estudavam as mensagens de Jesus a partir do seu próprio entendimento. E aí então começou. Por que a Igreja se tornou católica apostólica romana?
Por que não Católica Apostólica Coríntias? Católica Apostólica Tessalonicense? Católica Apostólica Hebraica? Por que romana? E muito bem, foi escolhida a romana, como nós lembramos, pela forte influência que o Império Romano exercia. A sede do Império era em Roma, portanto o grupo romano foi o preferido. Mas a pergunta é, os demais grupos aceitaram naturalmente essa indicação de que aquela seria a igreja principal, a ideia principal? Obviamente que não. Houve resistência, houve grupos que não concordaram com a forma como eles pensavam. Não aconteceu assim, olha pessoal, vamos eleger os romanos como sendo ali o centro da nossa crença. Não foi assim tão harmônico como nós imaginamos. Por isso então, estudando esse trecho que nós vemos aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para pegar a linha do raciocínio, peraí. Tá aqui. Então, todas elas tendo aquele conhecimento, né, os centros espíritas tendo o conhecimento que eles tinham, havia a necessidade de comungar essas ideias. Então aqui, ó, entre eles, né, foi criado entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. Então, houve solidariedade entre as comunidades cristãs? Não. Paulo de Tarso era o centralizador. Ele orientava cada grupo, mas os grupos entre si não se comunicavam. Se houvesse uma comunicação, era uma comunicação individual, de um indivíduo com o outro, sem que houvesse cooperação. E depois, na formação da igreja, foi uma formação imposta. Não foi uma formação cooperativa, já que a doutrina foi diferente. E para que pudesse haver essa harmonia entre todos os grupos espíritas do mundo todo, esse centralizador tinha que ser alguém com muita autoridade moral. Alguém que chamasse para si a responsabilidade, dizendo, nós estamos fazendo e acontecendo. Agora, significa que Kardec não teve ali comunicação com pessoas que não concordavam com ele? Provavelmente sim. Que ele dizia, nós fizemos tal coisa. Aí o grupo vai dizer, nós fizemos, mas o resultado foi diferente, então nós não concordamos. Mas a sua autoridade moral, pelas suas pesquisas, pelo seu método, fez com que chegasse então a esse mesmo entendimento. Então aquilo que foi geral, aquele conhecimento universal, foi elaborado para que chegasse a esse denominador comum que foi o Livro dos Espíritos. Mas muitas informações que eram contraditórias não se desenvolveram. Será que nós não tivemos outros grupos espíritas? Aqui agora a gente está fazendo uma especulação. Na época de Kardec, alguém dizendo assim, o espírito disse que vivia numa cidade. E que lá ele tinha cama, tinha uma casa, tinha um quarto e tomava sopa. Será que foi só Chico Xavier que escreveu isso? Será que ninguém mais colocou isso para Kardec, mas Kardec não fez nenhuma divulgação? Será que somente os espíritos, a partir da década de 1940, eram loucos o suficientes para ver isso no mundo espiritual? Antes disso, nenhum outro grupo tinha visto? É um ponto a se pensar. Para a gente poder perceber que as ideias, muitas vezes que eram contraditórias, ficaram em segundo plano. Porque o que interessava era fazer a universalização desses ensinamentos. O Brás colocou, mesmo no Espiritismo aqui no Brasil, tem gente gerando cismas, divergências. Sim, continuamos. Por que isso tudo? Porque um grupo não pretende evoluir a partir daquele entendimento, ou pelo menos estudar essas novas informações, e outros preferem abraçar suas novas publicações. Algumas vezes até de uma forma um pouco irresponsável demais. Mas devemos estudar. Alguém diz assim, fora de Kardec não há salvação. E opta por isso. E esse meio termo, Brás, vai depender do quê? Do bom senso, da análise, a mente aberta para aceitar novas possibilidades, coisa que não acontece para quem está muito apaixonado, não. Continuando. Por outro lado, cada espírito, assim como cada homem, tendo apenas uma limitada soma de conhecimentos, não estava apto, individualmente, a tratar ex professo, isso é,
de uma forma perfeita e completa, das inúmeras questões que dizem respeito ao Espiritismo. Quem pode dizer aqui no nosso mundo que é a autoridade suprema no Espiritismo? Kardec disse que não era, ele mesmo disse que não era assim. Se ele disse que não era, quem dizia? Alguém vai dizer, mas Chico Xavier tinha. O Chico Xavier dizia que era a pulga do cachorro do ladrão. Ele não considerava autoridade nenhuma. Então tem gente que coloca Divaldo Franco como sendo grande conhecedor. Ele se coloca como um estudante, como um aprendiz. Chico Xavier não se colocava. As pessoas dizem que ele era o Papa do Espiritismo. Kardec não se colocava. Kardec era o fundador do Espiritismo. Se essas autoridades, vamos dizer assim, não se acham ex professo nesse conhecimento, por que nós temos essa pretensão, essa arrogância de nos colocarmos nessa condição? E continua. Essa é uma das razões porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, a doutrina não podia ser obra de apenas um espírito, nem de apenas um médium. Ela só podia surgir da coletividade dos trabalhos, controlados uns pelos outros. Aqui temos uma nota de rodapé, vamos a ela. Veja-se em O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 2. E Revista Espírita, abril de 1864. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então lembre que a gente falou sobre esse controle universal. O que era ele? Era exatamente a mesma ideia sendo propagada por vários grupos diferentes. Número 55. A última característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando em fatos, ela é, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pelo seu teor, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. Por que Kardec coloca isso? Porque nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, da Bíblia tradicional, proibições que falam de mediunidade. Mas a doutrina espírita, atrevida como ela é, ela utiliza a mediunidade como forma de comunicação com o mundo espiritual. E muitos vão dizer, o espiritismo vai contra as leis de Deus. Mas por que acha que vai contra a lei de Deus? Porque alguém no passado dizia que isso era proibido. Como disse tantas outras coisas. Então, tudo aquilo que a ciência, por exemplo, faz, a gente lembra que na época da Idade Média, quantos cientistas foram perseguidos por blasfêmia contra a palavra de Deus? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, dentre outros, foram perseguidos, simplesmente porque diziam que a Terra não era o centro do universo. Quantos foram para a fogueira? Mas a gente só fala de cientista por enquanto. Galileu disse que a Terra girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do universo. Era um entendimento equivocado para a época, mas estava mais certo do que o pensamento anterior, que dizia que a Terra era o centro do universo. E é então aqui, que Kardec coloca, inclusive com um certo destaque. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. O interessante é que muitos desses entendimentos ou desses conhecimentos que foram propagados durante a história da humanidade foram homens que disseram: Deus me disse tal coisa. A pergunta é, foi Deus que disse? Foi um espírito que disse? Ou ele que achou que alguém disse? Ou ele por má fé disse que alguém disse e ninguém disse nada? Porque se Moisés na sua época dizia, Deus disse que é proibido o homem conversar com os espíritos, a partir daquele momento, todos aqueles que pensam como Moisés vão acreditar que Deus disse isso.
Porque Deus disse tal coisa. Deus não permitiu tal coisa. Quem está dizendo isso são os homens, não é Deus. E falam de Deus como se fosse vizinho da casa deles. Não aquele Deus que está agora, nesse momento, tendo ali as suas leis, criando uma galáxia lá nos confins do universo. Mas ele vê Deus preocupado hoje com o que acontece na vizinhança da casa dele. E aí então, quando alguém faz alguma coisa contra essa palavra de Deus, que foi criada pelos próprios homens, ele acredita então que Deus está sendo diminuído. Porque o homem, na sua arrogância, se acha Deus. Não. Muitas vezes o homem, pelo seu intelecto, revela uma lei do próprio Deus, mostrando exatamente a sua grandiosidade. Porque Deus criou Adão e Eva como o centro, como o início da humanidade. Aí aparece a ciência dizendo que o homem surgiu como uma evolução dos primatas. Não é Deus que permitiu que isso acontecesse? Mas eles acham que Deus foi descartado pelo fato de Adão e Eva não ser mais aceito. Então, quando nós achamos que Deus falou alguma coisa, nós acabamos então criando um dogma. E o dogma acaba naturalmente limitando. E o Espiritismo é vítima disso. Porque ele faz exatamente tudo aquilo que a tal palavra de Deus disse que não poderia ser feito. Mas que, na verdade, a partir do momento em que nós entramos em contato com o mundo espiritual e ampliamos esse nosso conhecimento, nós mostramos exatamente a grandiosidade dessas leis de Deus. Nessa Deus que adorava a guerra, Deus que era sanguinário. Ler o Antigo Testamento com cuidado, nós vamos encontrar ali filme de terror dos piores. Sanguinário, violento, cruel. E as pessoas dizem, essa é a palavra de Deus. Continuando. O Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado com evidência, ou o que resulta logicamente da observação, relacionando-se com todos os ramos da organização social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Isso é uma questão interessante, principalmente pela quantidade de informações que hoje chegam do mundo espiritual e que são sumariamente rejeitadas sem sequer serem analisadas. A quantidade de ideias novas que chegaram, a quantidade de novas possibilidades, elas não são sequer analisadas. São rejeitadas porque no passado não foi dito nada ou foi negado. No presente, embora fatos contundentes se apresentem hoje, com médiums, com publicações, com informações de pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar outras experiências, e aí nós podemos citar, por exemplo, questões básicas. Colônias espirituais, animais no mundo espiritual, determinados tipos de materialização, tratamentos, cirurgias espirituais. Quanta coisa nova nós temos hoje que Kardec não teve naquela época. Kardec nunca falou, por exemplo, de um médium de cura que fizesse cortes, que fizesse materialização de órgãos, que fizesse asepsia e anestesia durante uma cirurgia. E hoje nós vemos isso. Significa que isso hoje é uma farsa porque Kardec não viveu isso naquela época? É algo que nós temos que considerar. E como a doutrina espírita ela é progressista, ela tem a oportunidade, não é uma questão de desejo, não é uma questão assim se hoje os espíritas querem ou não querem. Se está na sua frente, você tem uma obrigação intelectual de analisar para ver se aquilo é verdade ou não. Não é uma questão de capricho. Porque o capricho, ele é orgulhoso, ele é dogmático, ele é limitador. Hoje nós temos, por exemplo, a própria ciência. Quando se fala sobre aparições, fantasmas, por que a ciência hoje não se preocupa em analisar isso? Porque ela acha que não precisa se ocupar dessas coisas. Porque ela tem coisa melhor para fazer. Não é uma ciência orgulhosa que se acha mais importante do que o fato?
Hoje nós temos as crenças, de modo geral, as religiões. Só se fala em médium, só se fala em manifestação espiritual, só se fala em fenômenos espirituais. Por que as religiões não se preocupam, pelo menos, em conhecer isso tudo? Ah, porque não pode, porque é proibido. Isso é dogma, isso é orgulho. E a doutrina espírita, se ela cair por esse mesmo caminho, ela estagna. Ou melhor, ela se suicida. Como Kardec colocou aqui. Vamos ler mais uma vez, só para poder reforçar isso que ele acabou de falar. Relacionando-se com todos os ramos da organização social, aos quais dá apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria. Então a gente fica imaginando também, uma outra questão importante a analisar desse fato, é que a gente fica com essa quando Kardec coloca todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que sejam, a gente imagina que analisar assim as novas religiões, as novas doutrinas que vão surgindo. Mas as informações que surgem dentro da própria doutrina acabam sendo rejeitadas. Vamos falar, por exemplo, dos livros de Chico Xavier, de autoria de André Luiz. Quanta rejeição sofre, ou quantas rejeições de toda ordem sofrem esses livros? Por que são rejeitados? Porque acham que é fantasia, porque tal coisa, por esse, por aquele motivo. Então a gente imagina que é alguma coisa de fora que pode complementar o espiritismo. E não se dá conta que dentro do próprio espiritismo nós temos possibilidade de estudar muitas coisas. Ampliar o nosso conhecimento, principalmente pela gravidade da coisa, né, pela seriedade com que ela foi trazida. Um médio de tal gabarito, informações que falam o tempo todo, alguma coisa deve ter a ser explorado nisso tudo. Aí alguém vai dizer assim, não, só me interessam as obras de Kardec. Ele acabou de cometer o suicídio filosófico. Olha que expressão bonita. Suicídio filosófico. Ele se colocou na condição de não desejar pensar. De não desejar se desenvolver. A Miriam colocou, né, o caso da possessão, onde Kardec registra uma impossibilidade. No livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns também. No livro dos Espíritos também tem uma questão que fala sobre isso. E depois na Revista Espírita e na Gênese, revê e modifica por estudar naquele momento novos casos que trariam essa possibilidade. Ele nos dá o maior exemplo. Sabe o que acontece, Miriam? Para muitos que estudam o livro de Kardec, colocam as obras de Kardec como sendo uma Bíblia. Ela é sagrada e ela é intocável. Mas Kardec, ingenuamente, ou melhor, despretensiosamente, ia publicando os livros dele sem a preocupação de no futuro ter que corrigi-los. Se ele publicou uma coisa agora e os fatos novos surgiram, ele vai simplesmente modificar. Mas na nossa visão, o que ele publicou é sagrado. E nós não podemos tratar como sagrado. Se por acaso nós tivermos novos livros hoje que confirmam aquilo que Kardec trouxe e ampliam esse conhecimento, tudo isso formado com controle universal, com equilíbrio e tudo mais, nós podemos simplesmente dispensar as obras de Kardec e pegar esses livros novos. Porque os livros trouxeram aquilo que ele disse e muito mais. Mas muitos vão dizer assim, é uma blasfêmia o que você está falando. Como é que você pode imaginar rejeitar Kardec? Por acaso ele escreveu alguma Bíblia? Por acaso ele é alguma entidade sagrada? O que ele fez foi simplesmente alguém que pesquisou, trouxe o conhecimento e passou a bandeira para frente. Como se dissesse, meus filhos, crianças, agora é com vocês. Continuem. O meu trabalho já acabou, agora é o trabalho de vocês. Mas a gente não morra, Kardec, pelo amor de Deus, fique vivo, nós precisamos de você, só você pode fazer isso. E dá para imaginar ele dizendo, eu não. Agora é com vocês, se eu fiz, vocês também podem fazer. Rô colocou, se Kardec estivesse vivo, ele teria feito várias modificações e adendo em inovações. Eu não tenho dúvida alguma disso.
Se ele tivesse a oportunidade de escrever tantas coisas, de ter contato com tantas novas pesquisas, com novas informações, quantos conhecimentos, por isso que eu falo para vocês, se ele tivesse feito a 3ª edição do Livro dos Espíritos, era de 5.000 a 10.000 perguntas. Mas não, aquelas 1.019 já são suficientes para esclarecer os mistérios do universo. Para mim, não. Para mim, aquilo foi um começo, e um começo que já está bem lá atrás. Que, embora seja fundamentado na atualidade, muita coisa veio para poder se construir em cima daquele alicerce que ele construiu. Quem escreveu o que, Luiz? Coloca para nós, por favor. A Miriam colocou: difícil isso. Acho que o grande problema é quando se divulga algo novo como verdade, algo definitivo. O problema, Miriam, é o método. O problema não é a verdade, é a metodologia. Se por acaso você não faz aquela pesquisa, aquela investigação, essa verdade não se desdobra. Mas a pergunta é, se essa informação chegou, por que outros não vieram? Não vieram fazer essa pesquisa para saber se é verdade ou não. Simplesmente foi rejeitado. Né? A Bíblia, por exemplo, nesse caso, nós tivemos vários autores. Moisés fez isso, outro fez aquilo, outro complementou. Mas a ideia do sagrado ainda está muito presente em nós. Por mais racional que nós sejamos, por mais espíritas que nós sejamos, a ideia do dogma ainda está ali na nossa cabeça. A ideia do sagrado, a ideia do imexível, ainda está ali presente. Tu te perguntou outra coisa, tem notícias de comunicação mediúnica de Kardec? Ele trouxe para nós uma comunicação que foi publicado no livro, eu acho que no livro Obras Póstumas, ou no livro, na Revista Espírita, tem uma comunicação de Kardec. Né? Não, Luiz, sem Kardec não haveria doutrina espírita. A doutrina espírita não pertence a Kardec, pertence aos espíritos. Sem os espíritos não haveria doutrina espírita. Sem Kardec, outro poderia vir. Outro trabalhador, outro homem inteligente, pegaria esses mesmos conhecimentos e faria, do seu jeito, mas chegando no mesmo objetivo. Sem doutrina espírita, aliás, sem espíritos, não haveria. A mesma coisa, a codificação é um grupo de livros. Outros autores poderiam publicar esse livro. Sem Kardec, outro faria. Não pensemos que Kardec era insubstituível. A mesma coisa se pensa sobre o próprio Chico Xavier. Quer dizer que se não fosse o Chico Xavier, não sei o quê, ele mesmo falava, se morre um capim, nasce outro. São missionários. Quantos missionários nós temos? Pelo mundo que nós nem conhecemos. Não endeusemos Kardec. Vamos valorizar o seu trabalho, mas não endeusá-lo como insubstituível. Ele fez, outros poderiam ter feito também. E outros fizeram também, dando continuidade naquilo que ele trouxe. Quantas vezes nós vamos pensar assim, nossa, mas o que ele está falando é uma blasfêmia, vamos queimá-lo numa fogueira. Não lembram nada disso, vocês? Não dá uma ideia de nada do nosso passado? Blasfêmia, queimar em fogueira, queimar os livros. Não é o sentimento que brota em nós hoje? Como Kardec colocou, olha só. Essa é uma das frases mais significativas e mais valiosas que nós temos na doutrina espírita. Kardec disse: deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e seu fim providencial. Caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. E por que nós temos tantas informações hoje que não são sequer analisadas para saberem se são verdadeiras? Rodapé para nós aqui, diz assim: diante de declarações tão nítidas e tão categóricas como as contidas nesse capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e à autocracia dos princípios, todas as faltas assimilações de algumas pessoas prevenidas ou mal informadas
que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Essas declarações, aliás, não são novas. Nós as temos repetido inúmeras vezes nos nossos escritos, para não deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Além disso, elas designam o nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhador. Olha o que Kardec coloca. Pois é, Spock, bem lembrado. Sem Santos Dumont não haveria avião? Sem Graham não haveria telefones? Sem Kardec não haveria doutrina espírita? Então nós temos que pensar sempre nisso, no valor que nós damos a essas ideias, a esses dogmas que nós criamos. Como Kardec lembra, a doutrina espírita não pertence a ele. Pertence aos espíritos, como nós dissemos. Temos que levar em consideração, então, que ele disse que a doutrina espírita, o grande valor dela, olha só, Luiz, que você tinha colocado lá em cima. Os espíritos não disseram, aliás, Kardec não disse, que a doutrina espírita se espalhou em várias partes do mundo ao mesmo tempo? Se Kardec não existisse, será que não haveria outro entre esses milhares que poderia assumir esse papel? A gente vai pensar assim, mas tadinho de Kardec, ele é tão importante para nós. Ele acabou de dizer isso agora. Se ele disse assim, o único papel que ambicionamos, o de trabalhador, uma empresa depende de um único trabalhador? Depende de uma liderança. Ele foi esse líder. E se ele não fosse esse líder? Outros líderes apareceriam. Eu sei que eu estou machucando vocês para dizer que Kardec é importante, mas ele não é nenhum Deus como nós imaginamos, e que o trabalho dele foi um trabalho significativo, mas que outros também poderiam fazer esse trabalho, mas que na verdade eu estou mexendo com vocês agora, como eu mexo comigo também, para entendermos o grande valor que a doutrina espírita tem, sem que os encarnados sejam endeusados por isso. Porque tudo que chegou por eles. Já pensou? É bem provável, né? Eu ouvi aqui alguém dizendo que se Kardec tivesse tido filhos, criaria uma dinastia kardeciana. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Que somente a família Kardec é a endeusada por isso. E se fosse a família Pereira? Teríamos o pereirismo em vez do kardecismo? Não, nós temos o espiritismo, porque são os espíritos que fizeram isso. O Brás colocou, Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles responderam que ele poderia ser substituído. Simplesmente assim. Eu sei que depois do nosso estudo vocês vão chorar, dizendo assim, eu nunca fiquei tão decepcionado com ele. Podem chorar, depois passa, depois vocês vão entender melhor. Deixa eu ver aqui, o Fernando colocou, ninguém vai para o altar, nem Kardec, nem Chico, nem menos Divaldo. Eles encarnaram, desencarnaram, vão reencarnar de novo, vão continuar trabalhando agora como Zé, como Chico, como Antônio, como Pedro, como a Maria. E todo mundo ainda está pensando no Kardec lá atrás. Exatamente, Luiz. Kardec foi um instrumento e tem humildade para dizer isso. E por que nós dizemos diferente? Kardec é o cara. Ele falava assim, nós somos apenas um trabalhador. Por que nós continuamos? Não, Kardec, você não é, presta atenção. Não, mas eu estou dizendo que sou. Não, você não é. Mas meu filho, eu quero ser. Não, mas você não tem que querer. Nós estamos dizendo que você não é. Olha a briga que nós estamos tendo contra o homem que se coloca nessa condição. Continuando, vamos lá. Desce um pouquinho mais. Aqui em cima. 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que ela não é outra, senão a do Cristo? O homem precisa de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que é necessário para se conduzir? Uma pergunta importante isso. Se Jesus disse tudo, por que o Espiritismo vem trazer algo novo? Se todo mundo já sabe o que ele disse há 2000 anos. Kardec responde. Ele mesmo responde, né? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não gostarias que te fizessem.
A moral natural está certamente inscrita no coração dos homens. Porém, todos sabem lê-la nesse livro? Aqui ele coloca no coração, os espíritos disseram na consciência. É a mesma coisa, Kardec não disse nada de diferente. Mas isso está inscrito na nossa mente, mas todos nós somos capazes de viver esses valores? De viver essa moralidade? Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, mas nós temos condições hoje, nesse momento, de fazer isso de uma forma autônoma? Não tem desconhecido sempre esses sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Ela não se transformou em letra morta, em uma bela teoria, boa para os outros e não para eles? Deve-se reprovar um pai por repetir 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções a seus filhos, se eles não as seguem? Por que Deus faria menos que um pai de família? Por que ele não enviaria aos homens, de tempos em tempos, mensageiros especiais encarregados de lhes lembrar os deveres, de os reconduzir ao bom caminho, quando deles se afastam, de abrir os olhos da inteligência aos que a trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Os espíritos só ensinam a moral do Cristo pela simples razão de que não há outra melhor. Mas então, de que serve o seu ensino se eles apenas dizem o que sabemos? O mesmo poderia afirmar da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes dele, por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos, e de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, fazem-se ouvir tanto na choupana como no palácio, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. Aqui em cima, rapidamente, para a gente lembrar, Sócrates e Platão foram citados aqui no rodapé. Aqui nota dos tradutores, né? Por isso que eu acho legal que eu tinha falado para você, Luiz. A tradução do CELD sempre tem essas notas de rodapé que complementam aquilo que foi dito. Então aqui Sócrates, ilustre filósofo grego, nasceu em Ática em 470 e desencarnou em Atenas em 399, dedicou-se ao estudo moral do homem. Acusado de impiedade, foi preso e condenado a envenenar-se bebendo cicuta. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história de Platão, sobre esse episódio de Platão, o livro Fédon conta exatamente o relato dessa experiência vivenciada por Platão. Por Sócrates, né, desculpem. Depois, Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Olha só a sequência. Sócrates, depois teve como discípulo Platão, e depois teve discípulo Aristóteles. Só gente pequena, né? Viveu em 428 ou 427 e desencarnou entre 348 e 347, ou seja, 4 séculos antes de Jesus. Escreveu os diálogos através dos quais os dados a respeito da personalidade e da filosofia de Sócrates chegaram até nós. Há alguma controvérsia, né, em torno de Sócrates. Muitos pensam que talvez Sócrates não tivesse existido, né, ou sendo uma personagem criada por Platão. Outros dizem que Sócrates era real. Então eu já li sobre essa controvérsia, só estou passando para vocês a título de curiosidade, né? Então muitos dizem assim, mas Sócrates, será que ele existiu mesmo ou ele foi um personagem criado por Platão? Né? Pois é, são só os textos, né, só os livros. Então as pessoas perguntam, assim como acontece com Jesus. Jesus também é colocado em xeque por aqueles que são ateus. E é uma questão válida. Ninguém vai para o inferno porque tem essa dúvida. Será que Jesus existiu mesmo? Qual é a prova real que você tem dele? É a mesma coisa.
Livraria, Luiz. Vai lá no site do CELD, tem a livraria, a editora CELD, que vende livros pela internet. É só comprar ou baixar, como eu te falei. Vai lá no site deles, celd.org.br, e baixa lá. Deixa eu ver aqui. Tá. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que tornam a ligar os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que ele tinha dado à alma, do seu passado e do seu futuro, e que dão por sanção à sua doutrina as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Ele faz por convicção o que só fazia por dever, e o faz melhor. Ou seja, aprendendo sobre tudo isso, estudado sobre a doutrina de Jesus, a doutrina moral de Jesus, e agindo de acordo com esses preceitos, nós vivemos melhor e trabalhamos melhor também. Porque eu tenho essa convicção. Jesus disse que será feliz aquele que for paciente, fraterno, bondoso. Então eu quero ser feliz e vou agir dessa forma. Eu não estou agindo por vontade própria. Agora, se eu não tiver interesse em conhecer essa doutrina, eu vou ser bem prático. Se me agradar, eu agrado. Se me bater, eu bato. E assim vai. No momento, diz aqui o texto, para a gente já finalizar, em que os homens praticarem a moral do Cristo, e somente aí é que poderão dizer que não precisam mais de moralistas encarnados ou desencarnados. Mas então Deus também não os enviará mais. A gente fica pensando nos mundos mais evoluídos, nos mundos mais superiores moralmente ao nosso, se eles precisam de missionários para ficar convencendo as pessoas sobre essas leis morais de Deus. Obviamente que não. Outros mestres, outros dirigentes são enviados para direcioná-los para tarefas mais elevadas. Mas esse arroz com feijão que nós estamos aqui vivendo, falando a mesma coisa o tempo todo, seja numa parte do mundo, seja na outra. Lá no livro Depois da Morte nós estudamos sobre isso, quando Leon Denis falava sobre as primeiras religiões. E ele trouxe citações do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, da religião céltica, fazendo comparações sobre aquilo que eles disseram em lugares diferentes, em épocas diferentes. E eles tinham semelhança, porque essa verdade ela foi difundida em todas as partes. Para quem gosta de estudar, aqui não é lição de casa, só uma indicação, estudar, por exemplo, o livro budista, livro hinduísta, Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro muito interessante, que vão trazer ali valores lá da religião dos hindus, né? Valores que se assemelham muito ao cristianismo. Só que apenas a forma de falar é diferente. Ler, por exemplo, um livro de Buda, ele vai falar a mesma coisa que Jesus falou, de uma forma diferente. Mas quer dizer então que aquilo que Jesus disse só pertence a ele? Não. É a mesma coisa que nós falamos de Chico Xavier, a mesma coisa que nós falamos de Kardec. Jesus foi um espírito trabalhador. E se Jesus não existisse? Viria outro. A mensagem pertence ao Criador, não pertence ao mensageiro. Quem é mais importante? Quem enviou um documento ou o carteiro que entregou? O carteiro é importante, mas muito mais importante é o autor da mensagem. Kardec não foi nem carteiro. Kardec foi ali o despachante que organizou a informação. Os carteiros foram os médiuns. Os espíritos foram também cooperadores da entrega dessa mensagem, porque a mensagem também pertence a Deus. Olha só como nós vamos então desmistificando essa cadeia produtiva da mensagem que vem do mundo espiritual,
percebendo que a origem é muito mais importante do que todos os emissários e intermediários dessa cadeia. Se não tem um carteiro, se o carteiro falta, a sua casa não vai ficar sem a correspondência, outro carteiro vai assumir o lugar. E como o Chico dizia, nem carteiro ele era burro de carga. E de fato é. Se o Chico Xavier não tivesse existido, outros médiuns fariam esse trabalho, não tenhamos dúvida disso. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Foi meio impactante emocionalmente para todos nós, mas essa é a realidade. Nós damos muito mais valor para a mensagem quando nós entendemos o seu real significado e a sua origem. E não ficamos preocupados com os trabalhadores desse processo. Nós paramos então aqui no item número 57. Vai ser o nosso próximo estudo. Lembrando que na próxima sexta-feira agora, eu estarei na Sala Espiritismo Net Jovem, fazendo aqui o meu plantão mensal. Então, hoje é quarta-feira, na sexta-feira, até sexta-feira nós temos o nosso estudo normal. Na sexta-feira à noite estarei na Sala Espiritismo Net Jovem, e na segunda-feira nós não teremos estudos. Tá, eu tenho um compromisso na parte da manhã, então nós não vamos nos encontrar aqui. Tá certo?